quarta-feira agitada no noticiário, mexendo diretamente com a política, principalmente aqui no Brasil, envolvendo, claro, Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal diretamente, porque nós tivemos mais uma operação envolvendo o nome do banqueiro Daniel Vorcaro, desde logo cedo. Vorcaro, que foi alvo de mandado de prisão, porque as investigações evoluíram, além daquela questão, digamos, financeira e de suspeitas que existiam em torno do funcionamento do Banco Master e da figura do próprio Daniel Vorcaro, e partiu por algo um pouco mais sério, que envolvem questões criminais, digamos, de invasões, ameaças e afins. A Maju Arruda Leite está acompanhando tudo que acontece em torno deste caso desde de manhã e está conosco aqui no Bandeirantes Acontece para atualizar a gente das últimas informações. Maju, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom? Uma boa tarde para você, ao Caizão, Manuela, todo mundo ligado. Peraí que o som da Maju Arruda Leite tá ruim, tá picotando. A gente vai refazer o contato com a Maju, que desde logo cedo estava na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, acompanhando justamente a prisão do Daniel Vorcaro. Foi mais uma fase da Operação Compliance Zero, e que teve como alvo o André Mendonça, figuras ligadas, técnicos ligados ali ao Banco Central, também pessoas próximas do Daniel Vorcaro, Zaidan, que voltou à cena de uma forma bastante diferente, né? Com comportamentos que fizeram o ministro André Mendonça acelerar o pedido de prisão. Não esperou a Procuradoria-Geral da República dar um posicionamento sobre o caso e decretou mais cedo a prisão, então, do Vorcaro, viu, Zaidan? Pois é, porque, como você disse, além da fraude imensa, a maior já ocorrida no sistema bancário brasileiro, há agora denúncias que relacionam o Vorcaro com iniciativas criminosas, né? Ele teria contratado ex-policiais, que também foram presos, policiais aposentados, para um serviço de espionagem, levantar dados sobre pessoas, seguir essas pessoas. A polícia também se deparou com uma ordem para que quebrassem os dentes do Lauro Jardim. Há também a história de uma instrução em mensagem para um tal de sicário moer uma empregada e dar um sacode em um chefe de cozinha, né? São ações típicas de mafiosos, né? E, obviamente, sempre mandando fazer, né? Nenhum envolvimento físico. O corajoso pagava para que as pessoas fizessem o trabalho sujo. É isso que a Polícia Federal está denunciando. E mesmo longe, o André Mendonça não teve dúvidas. Não falou, espere eu voltar a Brasília. Não. Não teve dúvidas, ordenou a prisão também desses ex-policiais. Na semana que vem, em plenário virtual, os ministros do Supremo, da segunda turma, né, devem decidir se a ordem de prisão será mantida, se concordam com a decisão do André Mendonça. E, paralelamente a tudo isso, há também uma investigação a respeito de 2 bilhões de reais, quando o banco começa a afundar, que ele teria colocado na conta de seu pai, né, na conta do pai dele, Vorcaro, obviamente para que esse dinheiro ficasse fora de qualquer intervenção, de qualquer detenção, para pagamento de prejuízos, para cobrir prejuízos que terceiros tiveram. Então, cresce muito o rol de fatos que devem ser investigados. Mas, e obviamente, não para aí, né? Nós já tínhamos muita coisa a ser investigada, inclusive o envolvimento de autoridades e, principalmente, quem fez o meio-campo para que prefeituras, estados, fundos de pensão
escolhessem o Master como objeto de seu investimento. Porque esse meio campo foi feito por políticos. Houve influência política para que esse dinheiro fosse colocado na compra de títulos e certificados do Banco Master. E em alguns casos, como aconteceu no Rio de Janeiro, com o fundo de pensão de funcionários do Estado do Rio, em alguns casos havia alertas claros, indiscutíveis, objetivos, inquestionáveis a respeito do risco imenso que havia nessa operação. Afinal de contas, centenas de milhares de aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, sem que soubessem, tiveram seu dinheiro colocado numa operação arriscadíssima, segundo os técnicos do próprio fundo de pensão disseram à diretoria. E mesmo assim, o dinheiro foi colocado lá. E agora, não há cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para esses pensionistas, para esses aposentados. Então isso provoca, inclusive, um drama social. Isso coloca a aposentadoria dessas pessoas, a velhice dessas pessoas em risco, com dificuldades de sobrevivência, porque alguém, mesmo contra todas as recomendações, colocou o dinheiro lá. O mesmo aconteceu no Amapá, o mesmo aconteceu com o Banco de Brasília, o Banco do Distrito Federal, o único banco hoje que é administrado por um governo, no caso distrital, né, mas considerando os governos estaduais, uma unidade da federação, só o governo distrital tem esse banco, e o banco se comprometeu financeiramente, barbaramente, brutalmente, com os bilhões que colocou nas operações com o Master, inclusive para a aquisição do banco, quando o banco já naufragava. Então há muita coisa a ser investigada, inclusive o envolvimento do Toffoli com o Vorcaro, saber qual é. O Toffoli está blindado, houve a iniciativa do Gilmar de colocar um muro ao redor do Toffoli, ninguém toca, ninguém investiga, ninguém analisa documentos, mas é uma pergunta que a sociedade brasileira faz. Qual era a relação de Dias Toffoli com o Vorcaro? Então ainda há muita coisa a ser investigada e agora com esses elementos de crime comum, né? Ameaça, ordem para agressões, tentativa, e isso, claro, o entendimento do Mendonça, que isso levaria à tentativa de dificultar e obstaculizar as investigações, com ameaça a testemunhas, né, com desaparecimento de provas. Então ele teve motivos de sobra para concordar com esse pedido da Polícia Federal. Pois é, a Major Arruda Leite agora a gente conseguiu restabelecer contato com ela e está conosco ao vivo, Maju. Justamente você começava a explicar para a gente o que tem aí de desdobramentos desse dia agitado no que diz respeito a este caso Master que mobiliza as atenções já faz um bom tempo aqui no Brasil. Boa tarde mais uma vez, Maju. Oi, Cris. Boa tarde mais uma vez a você, ao Zaidan, ao Manuel, todo mundo ligado Maju. aqui na Rádio Bandeirantes. Movimento intenso durante todo o dia em frente à Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, onde estão presos o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também o cunhado dele, Fabiano Zettel. 2 alvos da terceira fase dessa operação Compliance Zero, que foi deflagrada pela Polícia Federal. O Daniel Vorcaro, ele foi preso na casa dele, chegou nas primeiras horas da manhã na sede da PF. Já o cunhado dele, Fabiano Zettel, se entregou à Polícia Federal na casa dele. Por volta das 11 horas da manhã, ele chegou à Superintendência da Polícia Federal, isso segundo a defesa. Bom, a determinação dessas prisões preventivas são do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele que assumiu essa relatoria depois do ministro Dias Toffoli ter deixado o caso, e a gente teve acesso a essa decisão do ministro André Mendonça, que tem ali as informações da Polícia Federal, né, para justificar essa prisão. O que diz esse documento? Que Vorcaro, ele liderava um grupo que teria invadido sistemas restritos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também de organismos internacionais como o FBI e a Interpol. Então, a Polícia Federal diz que esses acessos
teriam sido feitos com uso de credenciais de terceiros, o que permitiu Vorcaro ter acesso a informações sigilosas da investigação. E essas consultas seriam feitas por Luiz Felipe Machado Moraes Mourão, ele que é conhecido como Felipe Mourão ou Sicário, que também foi alvo de um mandado de prisão preventiva dentro dessa operação e foi preso na manhã de hoje em Belo Horizonte. Também a Polícia Federal diz que encontrou mensagens no celular de Daniel Vorcaro que mostram ali a intenção dele forjar um assalto contra um jornalista, esse jornalista é o Lauro Jardim, do jornal O Globo, como uma forma de intimidação. Então, no documento tem até trechos dessa conversa que o Daniel Vorcaro diz o seguinte: esse Lauro Jardim, quero, abre aspas, dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. E esse Mourão, que também foi preso hoje, ele pergunta, pode? Vou olhar isso. E o Vorcaro confirma a intenção dizendo sim. Então, esse é algum dos trechos, né, que foram colocados ali em relação ao Vorcaro e a esse Mourão. E a Polícia Federal também sustenta que existe uma milícia privada, que leva o nome de A Turma, e esse grupo, essa milícia privada, monitorava, então, legalmente e intimidava adversários, autoridades e jornalistas. Há um quarto alvo hoje também, né, que foi preso em Belo Horizonte, é um policial federal aposentado, o nome dele é Marilson Roseno da Silva e, de acordo com as investigações, ele usava experiência, os contatos adquiridos ao longo da carreira da Polícia Federal para ajudar Vorcaro nesse grupo, nessa milícia privada. A informação que nós temos também, por meio de uma decisão do ministro André Mendonça, é de que eles estão, né, na sede da Polícia Federal, ao longo do dia, vão passar por todo o processo, o registro e identificação, mas depois esses dois que estão aqui na sede da PF, o Vorcaro e o Zetel, eles serão transferidos para presídios estaduais comuns, onde vão permanecer à disposição do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não há informação de quando eles serão transferidos e também para qual unidade, para qual presídio eles vão ser transferidos. A gente também tem a posição da defesa de Vorcaro, eles emitiram uma nota dizendo que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e a defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e diz ainda que ele jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. Já a Fábio Zetel, em nota também divulgada pela defesa, diz que ele está à disposição das autoridades e que se entregou na manhã de hoje à Polícia Federal. Volto com vocês. Maju Arruda Leite conosco ao vivo neste Bandeirantes Acontece. Maju, obrigado, bom trabalho para você por aí, até a próxima. Até mais. Ô Zaidan, um abraço, Maju. E a pergunta que fica agora, e o que corre nos bastidores da política é, será que Vorcaro, esta nova condição colocada contra ele nesta quarta-feira, se aproxima de uma delação premiada? Outra pergunta que circula nos meios políticos na capital federal hoje, e eu acho que é a pergunta de todo mundo, né, Zaidan? Você bem levantou esse ponto quando você abordou essa questão logo nessa nossa abertura no Bandeirantes Acontece, o envolvimento do Dias Toffoli, né? Porque essa operação hoje escancara que, muito provavelmente, muita coisa estava sendo ali controlada e vinha ficando parada no Supremo Tribunal Federal. E que todo mundo se pergunta certamente hoje se Dias Toffoli tivesse ficado à frente desta ação, desse processo no Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça não tivesse assumido a relatoria dias atrás, será que essa operação sairia do papel? São perguntas, né, Zaidan, que a gente não consegue responder no momento, mas certamente o encaminhamento desse processo daqui para frente, ou ao longo dos próximos dias, certamente vão dar pistas para esses questionamentos que surgem agora na esteira desta operação desta quarta-feira, né? Pois é, Panvec, porque mesmo que a relação de Toffoli com Vorcaro tenha sido absolutamente dentro dos limites legais, legítimos, sem qualquer mal feito, ou seja, uma relação
que pode até ter sido de uma amizade à distância, né, com várias conversas ali por telefone, a negociação para a venda do resort. Isso não implica necessariamente em envolvimento com mal feito e tal, mas ainda que tudo tenha sido dentro da legalidade, da legitimidade e das relações normais, tornou-se constrangedor o Toffoli permanecer com a relatoria do caso, porque todo dia o nome dele aparecia em uma nova investigação da Polícia Federal. Em nenhuma delas, fique claro, com a polícia dizendo, olha, há indícios de que o ministro fez isso aqui de errado. Não, mas havia uma relação de proximidade muito além do corriqueiro, do normal, com mensagens por telefone, etc., que exigiam o afastamento do Toffoli. E não só da relatoria. Na minha opinião, o Toffoli não deve participar de qualquer julgamento referente a Avorcar e ao Master. Ele deve dizer, olha, me considero sob suspeição, no sentido daquilo que a lei estabelece como situações de suspeição. Me considero impedido de participar desse julgamento. O caso do Alexandre de Moraes é à parte, porque ele é da primeira turma, e esse caso está na segunda turma, né? Até porque passou do Toffoli para o André Mendonça, permaneceu na segunda turma. Então, por enquanto, não há qualquer possibilidade desse assunto chegar à primeira turma e, portanto, ao Alexandre de Moraes. Mas no caso do Toffoli, ele deve se declarar impedido, né? E é preciso ir a fundo, saber. E é incrível como muitas vezes as pessoas apostam na blindagem e não percebem que a blindagem tem consequências muito piores, porque ela faz com que a sociedade, de maneira geral, quem se interessa pelo assunto, ficar com a pulga atrás da orelha. Por que a blindagem, se não há o que esconder? Se foi tudo normal, legal, legítimo. Por que a blindagem? Só para dizer que somos permanentemente intocáveis? Essa é a ideia. Havendo ou não havendo que investigar, somos intocáveis. Não somos investigáveis. É essa a ideia. Mas essa ideia não tem base constitucional. Ela não tem respaldo na Constituição. Então essa ideia tem de ser descartada. Então o negócio é o seguinte, tem alguma coisa aí que vocês querem investigar? Investigue. Ministério Público, Polícia Federal. E o André Mendonça disse, inclusive, à PGR que trabalhe, pô. Que seja mais célere, mais rápida, mais diligente. Está tudo muito moroso, muito devagar, muito rodando a colher ali, sabe? Sem sair do lugar. No Ministério Público, na PGR. É preciso definir isso. A PGR tem que ter posições a respeito. A única vez que ela se manifestou foi lá no primeiro pedido a respeito de suposta suspeição do Toffoli, que ela rejeitou a priori. Mas depois entrou em profundo silêncio e do silêncio não saiu. E agora, você falou em delação, acho muito difícil, porque as pessoas olham o histórico de casos que tem alguma semelhança, né? Os casos nunca são iguais, e percebem que as consequências não foram lá drásticas para quem cometeu algum crime, uma fraude, um ato de corrupção. E fala, olha, a delação, a colaboração premiada, ela é desgastante, né? Você passa a ter de comprovar aquilo que diz, você vai criar inimizades, pessoas que eventualmente podem socorrer lá na frente serão citadas numa colaboração premiada, aí você ganha novos inimigos. Então, a colaboração, ela é um ato de desespero do colaborador, né? Como foi o caso do Mauro Cid. Ele se assustou com a perspectiva de uma prisão muito longa e falou. Mas hoje, por exemplo, se você pegar o caso do Mensalão, né, muita gente, e depois Petrolão, muita gente que decidiu fazer o acordo de colaboração premiada
hoje deve pensar, pô, eu não deveria ter feito. Muita gente que não fez ficou numa boa, ao fim e ao cabo da história, né? Então, não acho que ele tenha hoje, pelo menos, um incentivo agora. As coisas são graves. Você pega aqui o caso, ele diz empregada e dá o nome da empregada. Vamos poupá-la disso. Mas ele diz o nome, diz me ameaçando, é mole, tem que moer. E aí xinga a moça. Fala também, aí perguntam o que deve ser feito, ele diz puxa endereço, tudo. Quer dizer, não é um desabafo, né? O cara está armando uma ação. E no caso do Lauro Jardim, ele sugere, inclusive, que a coisa seja feita como se fosse um assalto. Como se ele tivesse sofrido um assalto, mas o objetivo era agredi-lo. Então, aí você tem o crime mais rasteiro, mais grosseiro, misturado com sofisticados crimes financeiros. Há muita coisa a ser investigada. Eu acho que ele só topará uma colaboração premiada se ele perceber que não terá socorros e, claro, se perceber que há um risco real de um longo tempo na prisão. Os detalhes desta operação revelados hoje são sórdidos, né? E mostra, escancara, né? Com que tipo de pessoa que a gente está tratando aqui, abordando, né, nesse caso, e que virou o pivô central de todo esse escândalo, que começou com um escândalo financeiro e extrapolou, né, qualquer tipo de nível aceitável aqui de abordagem com o Daniel Vorcaro e o seu grupo, né? Essa operação continua sendo realizada ainda em alguns outros estados do Brasil contra outros integrantes desse grupo do Daniel Vorcaro. Claro, a gente vai seguir acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes novidades. A gente informa aqui na nossa programação.